Queridos amigos, a passagem na Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós leremos o versículo 1, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bem, isso a respeito de aspectos, os aspectos vitais da fé, ou da fé na vida cristã. Nós voltamos a considerar mais uma vez, queridos amigos, a fé, porque a fé é vital na vida cristã. A fé é como óleo para um carro. Você não pode seguir a jornada sem atentar para a necessidade de trocar este óleo. E nós não podemos passar muito tempo como igreja, como cristãos, sem voltar a considerar a fé. Por quê? Porque Satanás, se ele não está nos tentando algum pecado específico e tudo parece tranquilo na vida, tenha certeza que como um cupim ele está tentando desmoronar a nossa fé. Assim nós devemos sempre voltar a considerar a fé. A fé, como eu disse, é o óleo vital da engrenagem da vida cristã. Nesta manhã eu gostaria de considerar algum daqueles aspectos aqui em Hebreus que são vitais, que mantêm a vida, isto é, da fé dos eleitos de Deus. Bem, deixe-me definir a fé mais uma vez aqui. Nós estamos falando outra vez sobre aquela fé contínua na vida cristã. Já falamos sobre ela algumas vezes, voltamos a tocar nela. Pela graça de Deus, pela fé que nos é dada, nós somos salvos. Isso não veio de nós, foi obra de Deus. Porém, a fé continua com a pessoa que foi justificada, e a palavra afirma que o justo justificado, ele seguirá ao longo desta jornada baseado por esta fé. Assim, a fé é essencial para a existência de um crente, a sua continuidade. O que é fé, então? Bem, fé é total dependência na palavra de Deus. Marque isso, nós já consideramos esta diferenciação. Há na Bíblia fé para a salvação, dom de Deus. Há um outro significado para o termo fé, que são as verdades, as doutrinas da fé. Mas nesta manhã nós estamos falando sobre esta fé contínua, fé, total dependência no Senhor e em sua palavra. Fé é permanecer na palavra de Deus, e fé, é claro, é submissão à palavra de Deus. De outra maneira seria apenas um sentimento vago. Fé é uma certeza, é uma persuasão íntima de que tudo aquilo que Deus declara em sua palavra é verdadeiro, é seguro, é garantido. Assim, como um crente, uma pessoa salva, vivendo pela fé, eu vivo de acordo com os comandos de Deus em sua palavra, e isso é fé. A minha fé, ela é colocada em Deus como revelado em sua palavra. A fé não é colocada em mim mesmo, em meus sentimentos, em minha força de vontade. Não é fé na fé, é fé na palavra de Deus. Isto é fé bíblica. Fé não é pensamento positivo. Fé não é dizer a si mesmo, eu vou e vai acontecer, eu creio, eu tenho fé. Bem, não é fé na fé, é fé na palavra de Deus. Você percebeu um detalhe importante nessa narrativa do capítulo 11, nos exemplos que nos são dados a Abraão, a Enoque e tantos outros, que a ação deles de fé foi uma obediência àquilo que Deus lhes disse. Abraão, saia da tua terra. E ele obedeceu. Pedro, ao andar sobre a água, foi em obediência ao comando de Cristo. Assim, a fé é sempre obediência ao que Deus diz em sua palavra. Nunca algo que eu ponho na minha mente para fazer e vou fazer e eu tenho fé que vai acontecer. Assim, fé é dependência da palavra de Deus. Eu estou persuadido de que o que Deus diz, o que o Senhor diz é verdadeiro, e assim eu me comporto de acordo. E assim eu tenho fé na palavra de Deus verdadeira. Fé não é uma capacidade pessoal, como a intuição de perceber as coisas. Fé é ser guiado pelos princípios da palavra de Deus. Obediência, submissão à palavra, à voz, à verdade de Deus revelada aqui. Bem, nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Agora, a fé se tornou esta regra de vida para o crente, não é? Ela que me conduz, é por ela que eu balizo a minha vida cristã, na palavra de Deus. É a ela que eu me volto o tempo todo para a direção, porque eu creio nela. Eu creio que tudo que Deus diz sobre a vida é verdadeiro, e assim eu me volto à palavra de Deus.
Eu balizo a minha vida cristã e assim eu estou vivendo pela fé na palavra de Deus. Deixa-me trazer um texto, veja o capítulo 10, versículo 38, um pouquinho atrás aí. Mas o justo, justificado, viverá pela fé. E se alguém se retirar da presença do Senhor, lançar a fé fora, a minha alma não tem prazer nele. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, mais um texto afirmando isso. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque, marca esse texto, andamos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não por vista. Bem, o que isso quer dizer? A fé, aqui nesse texto de 2 Coríntios, é como uma faculdade da alma. Você sabe, em nosso corpo nós temos várias faculdades, não é? Vários sentidos: olfato, paladar, tato, visão, não é? E aqui, a fé é comparada a um desses sentidos, mas da alma. Veja quão interessante a ilustração aqui, mais uma vez, queridos amigos. Bem, nós temos esses sentidos. Por exemplo, deixe-me evidenciar um deles, a visão. Que faculdade tremenda, não é? Visão tão importante poder ver. Pela visão, pela vista, você anda, você vive, você se locomove, você mede as distâncias, você dirige. Sem a visão, você terá grande dificuldade para seguir em frente. Para andar, você não necessita primariamente do olfato, da audição, sim, um pouco menos, não é? Do paladar, quase nada, mas você necessita da visão tremendamente. Assim você vive fisicamente por vista, viver no sentido de andar, de fazer as suas coisas, percebe? E aqui a fé é colocada como este órgão da alma, que é a visão. A fé é a visão da alma. Bem, como isso opera? Bem, opera da seguinte maneira: no que se refere à vida espiritual, eu encaro a vida neste mundo, tomo as minhas decisões, caminho, não por vista, mas pela fé. A fé vê além dessas coisas terrenas. Assim, um crente, ao tomar suas decisões e escolhas, ele enxerga pela fé. Como eu vou viver? De que maneira eu vou escolher isso, aquilo e aquilo mais? Não por vista. A fé é este órgão da alma, porque andamos por fé e não por vista. O salvo anda pela fé. Ele escolhe pela fé, ele decide pela fé, ele encara a vida pela fé, no que a palavra de Deus diz. E assim, é baseado em uma faculdade espiritual, a faculdade da fé, que nós vivemos, que nós andamos. Veja esse versículo de número 5, lá em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Enoque foi trasladado. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7, pela fé Noé, sendo avisado, obedeceu. Versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Você percebe, crer na palavra de Deus, obedecer. Eu não sei para onde eu vou, diz Abraão, o Senhor me comandou. Ela olha acima das situações. Assim o crente, ele vê pela fé. Isso é muito importante, queridos amigos. Por isso, é vital conhecer a palavra de Deus, porque a nossa fé está firmada, baseada na palavra de Deus. Se eu não conheço as verdades da fé, se eu não conheço a vontade de Deus, eu não sou guiado nesta vida pela fé. Eu sou guiado pela intuição, por aquilo que eu percebo, pela minha erudição, o conjunto de conhecimento que me faz perceber as coisas na vida, e eu vou falhar. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou escolher segundo o que a minha carne dita. Assim é a palavra de Deus. A fé está fundada aqui. Uma fé forte em uma pessoa tem a ver com um profundo conhecimento da palavra de Deus. Somente possui uma fé verdadeira, essa fé contínua, duradoura, vigorosa, quem conhece a palavra de Deus, quem a tem em sua alma. Conhece a vontade de Deus, e assim as nossas grandes decisões se assentam na palavra de Deus. De outro modo, não será fé, será superstição. A fé na palavra de Deus, bem como a visão, ela te conduz ao longo da jornada cristã até a eternidade. A tua vida, a minha vida, vivida pela fé, e a fé são os nossos olhos espirituais, o nosso radar espiritual.
E a fé é uma faculdade espiritual notável, tremenda. Querido amigo, pense, enxergar além da visão humana, somente a fé produz isso. Você vê acima e através das opiniões humanas, sejam positivas ou negativas. Pela fé você crê naquilo que Deus declarou. Deixe-me dar um único exemplo de bilhões de exemplos possíveis. Veja, querido, não me interprete errado. Eu não sou uma pessoa, como um pastor, um cristão, que está alheio às condições políticas, econômicas da cidade, da comunidade, do país onde nós vivemos, que não se interessa ou não está atento por isso. Sim, eu estou atento a estas coisas. Mas veja, como um crente que me alimenta da palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, conhecendo-a, nós vemos aquilo que o mundano não vê. Agora pense comigo, quão triste não é quando você vê crentes em Jesus Cristo vestir-se num domingo com a camisa verde e amarela, ou vermelha, ou azul e branco, o que quer que seja, gastar tempo fazendo uma bandeira, pegar a família e ir para um lugar e gritar contra a economia presente ou a política presente, se é contra, se é a favor, lutar contra a ideologia contrária, isso, aquilo, como se isso fosse resolver o problema da humanidade. Como se o Senhor Jesus Cristo tivesse entrado neste mundo para restaurar este mundo e transformá-lo em um paraíso. Este mundo é um barco furado. Ele será destruído um dia. Por que isso acontece e não estão na casa do Senhor, ou servindo ao Senhor, adorando ao Senhor? Porque não estão andando por fé. E eu ponho o meu coração nestas coisas e a minha emoção, uma faculdade da alma tão preciosa, as emoções espirituais, nisto, mais do que no meu Senhor, no dia do Senhor. O mundano não compreende isso, mas o crente compreende. Ele vê além da realidade presente. Ele vê além, ele sabe que o Senhor tem um propósito e um plano estabelecido. Ele sabe que Satanás irá cumprir também a sua agenda, porque isto é determinado que aconteça antes que Cristo venha. Ele sabe muito bem dessas coisas, mas ele não se ilude, de maneira que não é porque nós não ficamos habitando neste tema o tempo todo, que nós não estamos interessados nele. O crente vê pela fé. O crente, ele vai tomar uma decisão, e está envolvido em algo grande, seja um montante de dinheiro, ou de tempo da vida, ou de energia. Então ele pensa, pela fé na palavra de Deus, é correto eu gastar esse tempo, esta energia, esses recursos nestas coisas? Qual é o fim delas? É proveitoso, edifica, é verdadeiro, é justo, avançará o reino de Deus? Ele diz, talvez não tanto. E assim ele anda, vive, escolhe pela fé. Ele vê através das coisas desta vida. Ele não é guiado pela vontade, pelo sentimento, aquilo que ele pensa que é bom, que vai ser muito bom para mim. Pode ser que isso e aquilo mais. Deixa-me dar um exemplo que, como pastor, é recorrente. Às vezes um jovem ou uma jovem quer conversar ou envia um e-mail. Fora de nossa igreja, muita gente faz isso às vezes e diz, olha pastor, eu desejo me casar. E fulano de tal é uma pessoa tão boa, tão gentil, tão agradável, eu sinto segurança estando junto com ele ou junto com ela, e isso e aquilo, e frequenta a igreja, mas pastor, eu creio que ele não é salvo, não tem vida na alma, não tem fruto espiritual. Mas pastor, será que eu devo casar com ele, com ela, porque pelo meu testemunho eu vou ganhá-lo, ele vai ser salvo. E vem o apóstolo Pedro e diz, tu não sabes, ó mulher, se teu marido será ganhado. A palavra de Deus diz, eu não posso pôr um jugo desigual sobre mim, eu vou tomar em minhas mãos as rédeas da emoção e confiar no Senhor. A fé, ela tem força, ela vê através dessas coisas. Assim nós vivemos por fé e não por vista, por sentimentos. Quantos milhares de exemplos nós podemos dar? Você pode talvez pensar sobre algum. A fé vê a realidade espiritual das coisas, a fé vê a realidade espiritual implícita em todas as coisas. Se eu me envolver com esta situação, o resultado vai ser que eu vou dar um mau testemunho logo ali na frente. Se eu me levantar para levar o Evangelho, para falar com aquela pessoa, o Senhor usará. E o Senhor abençoará. A fé age desta maneira. Eu sou pequeno, eu sou fraco, às vezes não sei como comunicar as coisas com clareza, mas eu tenho conhecido a palavra de Deus e a obra do Senhor em minha vida.
E se de alguma maneira eu puder conversar com esta pessoa e dar o meu testemunho, o Senhor irá usar isso de alguma forma. A fé, ela vê através da nossa fraqueza. A fé vê o invisível, aquilo que os olhos humanos não percebem, as coisas invisíveis, eternas, gloriosas, permanentes. A fé consegue ver e perceber as implicações morais desta escolha, desta compra, desta atividade, desta atitude, desta omissão, desta palavra. A fé guia o crente, a fé na palavra de Deus. Pela fé nós cremos naquilo que Deus declarou. A fé consegue ver as implicações morais. Agora retorne comigo ao meu texto, depois dessa introdução, capítulo 11, versículo 1. Observe agora essa definição. Marque com bastante atenção. Esse é um dos textos mais difíceis de compreender na palavra de Deus, porque a tradução não ajuda. Não que seja difícil de compreender, mas a tradução em todas as línguas, por alguma razão, não traz com clareza o que está sendo dito. Assim nós precisamos de um tempo de explicação aqui. Observe. Ora, a fé é o firmamento, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou evidência das coisas que não se veem. Então ele segue dando exemplos. Bem, como assim? Firme fundamento, firme, fundado. Também substância, algo real, concreto, substancial, de algo que eu não toco, que eu não vejo. Como assim a fé é o fundamento de uma construção e a substância de algo real, mas que não está aqui diante dos meus olhos? Bem, não é difícil compreender o que o autor está dizendo. Você não se apossou ainda do objeto que lhe foi dado. Esta é a ideia. Por exemplo, a fé torna a promessa de Deus, este objeto prometido, espiritual que te foi dado, como algo real, embora você ainda não veja. É como se já estivesse em substância concreta em tuas mãos. Por exemplo, você ganhou por herança uma casa, você herdou uma casa, mas você ainda não entrou dentro dela. Alguns trâmites, talvez a sua idade, precisa chegar a certa idade, de acordo ali com o documento de herança, e você precisa aguardar. Todavia, a documentação desta casa já foi escriturada em teu nome, o teu nome está lá. A casa é sua, pertence por direito a você, lhe foi dada. Assim, você não entrou nessa casa, ela ainda não está em tuas mãos, você não tem os teus pés dentro dela, mas ela é tua, porque esta escritura te garante. Assim a fé opera, segundo este versículo. O que te garante que essa casa é tua, de fato? Bem, você puxa o número da matrícula no cartório e lá está a escritura, teu nome te foi dado por fulano em tal data, o documento foi pago, ITBI foi pago, etc, etc. Na salvação te foi prometido um lugar no céu. Na salvação, na conversão, te foi prometido vida eterna, um lugar no céu. Um novo corpo ressurreto dentre os mortos. Você foi salvo, mas você e eu não temos ainda essas coisas, não é verdade? Um novo corpo ainda não temos. E não estamos ainda, nós estamos já no céu, neste novo céu e nossa nova terra. Agora, você tem sim estas coisas, diz o escritor. Você tem, porque você recebeu a garantia, o documento escriturado em teu nome, que te foi dado. O que é? A fé que Deus te deu. Esta garantia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a evidência das coisas que não se veem ainda. E aqui segue vários exemplos de crentes em Jesus que receberam, ainda embora estavam peregrinando, morreram sem recebê-las aqui, mas tiveram o documento, a garantia de que pertence a elas. Esta é a ideia aqui. A fé é a garantia, a escritura, a certeza, a evidência concreta e substancial em tua mão da possessão do céu. Você não tinha isto antes. Eu não tinha esta fé antes. Lembre-se, fé na palavra dada por Deus. Alguém te pergunta aí no trabalho, em casa, na família, alguma pessoa que não crê muito na palavra de Deus e te diz assim, bem, você pode ser um evangélico, né, um católico, quem quer que seja, e te pergunta, bom, eu também tenho fé em Deus, e pergunta a você, qual é a tua base para você ficar assim tão alegre e afirmar que se você terminar os teus dias agora,
o Senhor te recebe. Qual é a tua certeza, a base, o fundamento da tua certeza que você foi salvo mesmo? Que você está seguro? Como você pode afirmar que você tem a vida eterna, que você passou da morte para a vida? Será que você não está sendo presunçoso em dizer abertamente, claramente, você está salvo? Qual é o teu fundamento? Bem, você pega então a Escritura e você mostra. Você pode dizer, eu me fundamento aqui. Aqui está o documento, a posse, esse é o fundamento. Aqui está a minha fé que foi me dada na conversão, que transformou a minha vida, que permanece em mim, porque o justo, justificado, vive pela fé, junto com a promessa de que receberia um lugar ali. Deus disse isso, todo que vier a mim não lançarei fora, lhes darei a vida eterna. Eu criei, por isso confessei com minha boca, crendo com meu coração, fui salvo, e tantas evidências da graça de Deus, e esta fé permanece em mim. Tenho ilustrado isso da seguinte maneira. O corpo ele é tão maravilhoso na maneira como ele foi criado por Deus, e há certos sensores no corpo, não é? Todos produzidos pelo cérebro, é claro. E quando o corpo precisa de água, então esse sensor é ativado e logo a sede vem, não é? A sede, que interessante, você não consegue tocar na sede, verificá-la no microscópio, mas ela vem porque o corpo precisa de água. A criança recém-nascida nunca viu o mundo nem a cara da mãe, não sabe o que é a amamentação, o seio da mãe, ela já nasce atrás do seio para querer mamar. Então Deus, que criou a água, também pôs a sede, uma coisa criada para a outra, o bebê para o leite para o bebê. Se Deus pôs em mim na conversão esta certeza, esta fé dos eleitos de Deus, para a vida eterna, para o céu, é porque há vida eterna em lugar no céu para mim, uma coisa criada para a outra. Deus não me colocaria isso, esta alegria, esta certeza, se Ele não tivesse preparado um lugar para mim no céu. Deus não é um pai que anima a criança, isso eu vou te dar e vai ter só para enganar e brincar e deixar a criança desanimada. Deus não faz isso. E esta fé, ela se torna a substância, a evidência, a garantia destas coisas. Queridos amigos, se Deus te deu a promessa e a fé, algo preparado. Lembre-se sempre disso, em todos os momentos. A fé vê o invisível. E é nesse sentido que ela se torna a evidência. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência, a prova das coisas que não se veem. Os olhos da alma veem isso. A escritura de posse deste lugar celeste. Queridos amigos, fé é mais do que entender algo, é estar convencido disso. E porque eu estou convencido, eu sou movido por isso. E é isso que Deus faz quando Ele nos salva. Ele abre os nossos olhos, Ele nos dá a fé e o arrependimento, e agora eu estou convencido da minha condenação. Eu busco ao Senhor, convencido que Ele é misericordioso para perdoar. E você não vê apenas as coisas com clareza que você não via antes, não é na conversão. Você as entende e elas se tornam reais para você. Então você é salvo, assim como aquelas coisas na conversão se tornaram reais, Deus, julgamento, vida, perdão, o céu, a promessa de Deus se tornam reais para você de repente. E você crê, e você está certo disso, e você diz a si mesmo, eu nunca entendi essas coisas antes, mas agora eu entendo, e quão claro elas são, como eu não pude entender, estava diante de mim. A fé funciona assim como os olhos espirituais. Estão claras aqui na palavra de Deus, na Bíblia. As coisas se tornam reais, substanciais, vivas. Agora eu compreendo porque o ser humano se comporta como ele se comporta. Agora eu compreendo porque estas pessoas me tratam desta maneira depois que eu fui salvo. Agora eu entendo porque o mundo é assim, as coisas se tornam claras. E você vê através dela, pelos olhos da fé, da palavra de Deus, persuadido, convencido, firmado. E assim, a fé é a prova das coisas que não se veem. Bom, a melhor tradução, como eu repeti aqui, é evidência e não prova. Por quê? Porque a fé é aquilo que torna evidente aquilo que os olhos humanos não veem. Óbvio, claro, a fé gera isso. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã,
você deve refletir sobre isso. Você deve parar e pensar sobre isso, porque esta é a base da tua alegria espiritual. Bem, você pensa sobre essas coisas, você para, tira um momento no teu tempo devocional, depois que você lê a palavra de Deus, você para refletir no que você leu. É necessário refletir depois que nós lemos uma verdade da palavra de Deus. Você lê e você para refletir, para pensar. E então, elas se tornam tão substanciais, reais para você, tão profundamente evidente, claras e seguras, quando você reflete na palavra de Deus. E se você já foi salvo, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você lê a palavra de Deus, a verdade de Deus, e de repente você para, termina e começa a pensar e refletir. Como isso funciona na Bíblia, na vida, claro, se torna claro, e de repente a alegria do Senhor se torna a tua força, tudo se torna evidente, tudo se torna claro. Ou seja, eu abraço a palavra de Deus, porque ela foi escrita para mim, para a salvação, se eu ainda não fui salvo, e para mim como um crente, se já fui salvo. Por isso que a palavra de Deus permanece para sempre. Ela permanece através de todas as gerações, para o povo de Deus, em cada geração. É por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, é viva, ela não perde a validade. É para cada crente em cada geração, para que cada crente em cada geração viva pela fé nestas verdades. Você reflete sobre estas coisas. Essa é a base da nossa alegria e gozo cristão. Bem, se você deixar de lado a reflexão e tomar a palavra de Deus como uma espécie de rosário, não é? Você lê ali um versículozinho, respira assim, fecha e segue em frente, vivendo a tua vida, você não recebeu nada, absolutamente nada. A palavra de Deus não fortaleceu a tua fé em nada. Você não foi alimentado. É como se você sentasse diante de um prato de alimento fantástico, né? Com tudo que você precisa para a tua alimentação, e você sentisse o cheiro e se levantasse e fosse embora passando fome, com fome, para tropeçar de fraqueza. Não, nós comemos, nós abraçamos a palavra de Deus para o seu povo, é a palavra de Deus para aqueles que buscam a salvação. E assim nós somos alimentados, transformados. E se você não reflete sobre essas coisas, então você não irá vê-las, porque a fé vê através destas coisas. Elas não serão reais para você, se você não reflete. Isso é muito importante. Porque a fé, ela vê e confia na providência de Deus. A fé me ajuda a ver através das dificuldades. Alguma coisa dolorosa aconteceu na tua vida. Talvez alguma decepção, talvez a perda de muita força física e mental, alguma provação. Talvez você passou por alguma desvantagem séria na vida, mas a fé contínua, ela faz uma pergunta positiva no meio destas coisas. Por que Deus permitiu que isto acontece? Você percebe em língua portuguesa? Nós não começamos com um ponto de interrogação, como no espanhol, né, que tem no início e no fim. Você sabe que já é uma interrogação. Então nós passamos daquela pergunta, por que Deus permitiu que isso acontece? Porque eu tenho fé, eu pergunto, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu preciso provar a Deus nesta experiência, nesta situação. Não provar Deus, mas provar dele e entregar isso a Ele. E nesta situação eu devo provar o poder de Deus e o seu amor e resposta às suas orações, às minhas orações. A fé faz estas perguntas positivas. Por quê? Porque a fé já sabe que toda a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Estou persuadido disso. Eu entro numa situação difícil. A fé pergunta, o que o Senhor está me treinando nesta situação? Talvez Ele esteja me treinando nessa situação difícil para um serviço cristão futuro. Quem sabe Ele está me disciplinando por alguma negligência, sim. E se for esse o caso, Ele garantirá que você perceberá por quê. Porque Deus não disciplina sem apelar à consciência primeiro, nós sabemos. Mas talvez, querido amigo, Ele esteja me tornando você uma pessoa mais simpática, mais sensível com as outras pessoas. Ou talvez Ele esteja respondendo à tua oração e te livrando de alguma dificuldade maior na vida como crente. Assim, toda a nossa vida é guiada por fé no que Deus diz.
E nós entramos nessas novas páginas da vida mantendo a fé. O justo viverá, seguirá vivendo pela fé na palavra de Deus. Mas talvez, eu perca de vista isso. E o resultado pode ser difícil. E eu passo por uma situação, e o Senhor, pela sua misericórdia, me tira dela, eu atravesso esse túnel, e eu perdi todas as lições para o crescimento ali, porque eu não mantive a fé na palavra de Deus, porque eu não fiz as perguntas positivas. Nós mantemos a providência de Deus, aquilo que Ele provê em nossa jornada, em vista. A fé, ela não anda por vista física, mas providência de Deus, ela vê através destas coisas. Ela vê que há uma providência divina por trás de cada situação maior na vida do crente. Que toda a nossa vida, infância, juventude, velhice, é guiado pelo Senhor. E essas ondas que vêm, nós devemos passar por elas. O Senhor não está com os olhos fechados. E a fé vê aquilo que nós iremos ganhar através desta experiência difícil ou desafiadora em nosso caráter, em nossa vida. Esse é um aspecto da fé contínua, então. Fé na providência de Deus. Em toda circunstância, sempre com os olhos de Deus. Queridos amigos, eu preciso muito enfatizar isso, porque a nossa visão de fé no nosso contexto religioso brasileiro é mística. É fechar os olhos e crer que algo vai acontecer. Não, fé abre os olhos na palavra e permanece firme, embora as coisas em volta não parecem agora estar exatamente de acordo com aquilo que Deus declarou que será. A fé, ela vê através e permanece andando. Assim, quando nós fraquejamos, é tiro e queda. Pergunte a si mesmo, isso está acontecendo porque eu deixei de lado a palavra de Deus. A minha fé está minguando. E aí você volta a ela. Assim a fé vê através destas coisas. Se nós empurramos para o lado, então, a vontade revelada de Deus, e nós nos enveredamos por caminhos nécios, por causa do orgulho, ou por causa de uma ambição, e deixamos o caminho do Senhor, saiba que mesmo isso será a vontade de Deus para você e para mim. Porque Ele nos permitirá seguir em frente por um caminho escorregadio, para que Ele me discipline dessa maneira. E me ensine por essa experiência algo que eu tenho sido relutante em aprender, em obedecer, e para que através dessa situação difícil, Ele me traga de volta a comunhão com Ele, a alegria e a obediência. Assim não há nada que não corrobore para a vontade do Senhor, até a minha desobediência. Nunca pense em teu coração, eu estou abandonado por Deus, eu estou sozinho nesse mundo e nessa dificuldade. Eu vou encontrar uma solução humana, terrena para esse problema, para essa situação. Oração é irrelevante, agora eu bati uma porta fechada, eu oro, e não tenho resposta nenhuma. Eu não vou louvar a Deus, eu não vou agradecê-lo, estou sentindo dor, eu estou passando por dificuldade, é momento de louvar a Deus. Não permita isso, em qualquer situação que você passa, porque a fé vê através dessas coisas. O justo vive pela fé. Onde está a nossa fé, queridos irmãos? Assim, fé na providência contínua de Deus. Crê, sabe e diz: Deus está no controle. Ele sabe, seja para a minha disciplina, seja para o meu crescimento, seja para o meu avanço, eu irei ouvir, eu irei lembrar do Senhor. Eu direi à minha alma: porque estás abatida, ó minha alma, crê no Senhor. Isso é fé. Lembre-se das promessas, lembre-se da verdade, da teologia, a maneira como Deus lida conosco, como Ele nos trata. Recorde-se dessas coisas. A fé vê tudo isso. Deixa-me dar um outro aspecto da fé. A fé confia na providência de Deus, é o primeiro, mas a fé também crê nas promessas de Deus. Em sua leitura da palavra de Deus, você deve encontrar tempo para identificar essas promessas. Um exercício muito bom é anotá-las, porque a fé contínua crê e abraça as promessas de Deus. Por exemplo, há alguma promessa
particular para essa situação específica pela qual estou atravessando, se eu quero aprendê-la, eu quero entesourá-la, porque eu posso usá-la, e eu posso, pela fé, ser sustentado no que Deus está dizendo, ainda embora as coisas não estão indo como eu gostaria. Há alguma promessa do Senhor, por quê? Porque a fé é baseada naquilo que Deus diz. Esse é um exercício importante e necessário a ser feito na nossa leitura da Palavra de Deus. Deixa-me dar mais um outro aspecto. A fé contínua, ela contempla a eternidade. Significa dizer que a fé mede as coisas nesta vida à luz da eternidade. Quão tendenciosos nós somos a medir tudo de acordo com um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ou agora, ou daqui a pouco. Mas a fé, porque ela vê através dessas coisas, ela mede tudo à luz da eternidade. Por exemplo, ela diz a si mesma: eu estou passando por grandes provações na vida cristã, resultado, obviamente, da fé no Senhor. Ele disse que haveria perseguições, ele disse que haveria tribulações, ele disse que me foi dado neste presente da salvação, não só perdão, alegria, mas também está ali dentro, padecer com Cristo. Eu estou padecendo, eu estou passando por dificuldade, mas eu digo a mim mesmo, porque eu vejo as coisas à luz da eternidade, estas coisas, esta aflição presente, passageira, não podem nem se comparar com a glória que está preparado para os filhos de Deus. A fé opera desta maneira. A fé ela é racional neste sentido de que ela põe a razão, a mente na palavra de Deus. E ela é espiritual porque nós somos movidos por estas verdades. Nós recebemos esta fé na conversão e ela naturalmente se volta à palavra de Deus. E assim, em minhas decisões, em meus silogismos, para chegar a uma conclusão, a fé está operando e conduzindo. A fé, ela opera conduzindo estas coisas. Ela é uma força. Eu estou persuadido na palavra de Deus. Então, eu vou agir desta maneira. Então, eu vou dizer a mim mesmo desta maneira. Assim, a fé contempla a eternidade. Bem, à luz da eternidade, à luz do fato de que, como diz a palavra de Deus, em Pedro, tudo isso vai virar pó. Será que eu estou construindo demais para esta vida? À luz do fato de que tudo isso aqui vai virar cinza, será que eu estou elaborando demais o meu conforto nesta vida? À luz do fato de que todas estas coisas virarão pó, será que eu estou investindo demais numa carreira só para aqui, só para agora? A fé, ela vê através destas coisas. E ela considera as escolhas e decisões. Veja o versículo de número 9. Observe o exemplo que é dado depois da definição de fé. Hebreus 11. Pela fé, isso é sobre Abraão, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que promessa? Uma pátria celeste. Bem, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia. Como assim? Em Israel só existia cananeu. Abraão estava ali perto da Babilônia, em Ur. E Deus disse: vai para a terra que eu te darei, onde o teu pé pisar será uma herança para ti. Isso aponta para uma realidade espiritual. E ele foi. Ele habitou naquela terra cheia de cananeu, como uma terra que pertencia a outros. Mas como é que ele habitou lá? Veja você, Abraão era um homem muito rico, mas muito rico mesmo. Nós vemos apenas um relance disso no gado que ele tinha, nas coisas que ele tinha. E quando ele entra na terra da promessa com sua esposa, sabe o que ele faz? Primeiro, queridos amigos, ele constrói ali uma mansão esplêndida. Eu vou viver fora de casa, eu quero viver bem então. Ele cava fundo ali no melhor lugar, perto do Jordão, uma mansão esplêndida. Claro que não é isso. Embora rico, riquíssimo, nós lemos que ele habitou em tendas, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele. Por que ele fez isso? Porque ele estava julgando esse período da sua vida à luz da eternidade. O Senhor não vai me deixar permanecer aqui, eu vou partir porque eu vou construir uma habitação terrena permanente. Eu quero mostrar a todos que eu sou peregrino por esta terra, e um peregrino está na sua cabana, ele está em movimento seguindo a direção do Senhor. Ele julgava tudo à luz da eternidade. Isso é uma decisão, uma escolha dele, baseada nesta declaração. A fé opera assim. Ela vê as coisas à luz da eternidade. A fé também olha para trás
ela olha para o presente e ela olha para o futuro. Versículo de número 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se não vê, que se vê não foi feito do que é aparente. Ela olha para trás, ela olha para a criação, e ela percebe que tudo em volta foi criado por Deus. Como assim? Bem, eu estou ali na sala de aula, estudo secundário, primário, na faculdade, e eu sou bombardeado com avalanche de informações que não possuem uma base concreta na ciência e na natureza, de que esse mundo ele veio do nada, e que nós somos descendentes de uma ameba que foi se tornando um símio e depois um ser humano. Mas isso é totalmente contraditório ao que eu vejo. Eu vejo ordem, eu vejo complexidade, eu vejo um design inteligente, e a palavra de Deus, é claro, me diz exatamente como tudo foi criado, uma mente poderosa, Deus trouxe tudo à existência. Então o que a fé faz? Ela olha para trás, e ela diz assim mesmo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e criou Deus o homem do pó da terra. Ele vive pela fé. Mas pastor, o senhor está fechando os olhos para a evidência? Claro que não, querido amigo, esse é outro assunto, nós já tocamos nele. Você percebe como a evidência aponta para isso exatamente. Mas ainda que não estivesse claro, nós cremos no relato de Deus sobre aquilo que Ele criou. É claro que sim, é claro que sim. Mas isso contradiz o que a ciência diz, essa lei, aquela lei, aquela lei, aquela outra. Bom, há certos momentos que Deus opera acima da lei, porque Ele é o criador da lei. Não é? Como pode Ele ter criado a luz sem um sol? Ele fez isso. E do nada trazer à existência tantas coisas, porque Ele é Deus. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria Deus, Ele seria criatura. Assim a fé está persuadida da verdade, do caráter de Deus, do seu poder, do seu propósito, da sua vontade. Ah não, isso aqui não está de acordo com a ciência, deixa eu derramar evolucionismo aqui, não sei, tem que ter um momento em que a Terra se perdeu e o ser humano, Deus usa a criação com evolução. E não pode ser, a Bíblia não diz isso. E se antes da queda no pecado, o ser humano estava evoluindo, então já houve morte, né? Porque ele precisa morrer para evoluir. Se a morte já estava lá, é porque o pecado já estava lá. Se o pecado já estava lá antes da morte, é porque o pecado não é uma maldição, a morte não é uma maldição. Isso contradiz toda a palavra de Deus. Se a morte não é maldição, Cristo não veio para morrer, maldito que morre no madeiro. Isso derruba a palavra de Deus, assim eu não vou ser levado por essa tolice. A fé conhece e vê através destas coisas, está seguro e persuadido. Assim na faculdade, na escola, eu não fico ali me cobrindo, escondendo como cristão, porque eu não tenho argumento. Você segue pela fé e você estuda estas coisas e tem uma razão, é claro, para explicar as coisas e dar razão da tua fé. A fé também olha para o presente, ou melhor, deixa-me voltar ao ponto atrás. A fé olha para o passado ainda. Hoje eu estou nessa situação, mas eu já estive numa situação parecida com essa, e o Senhor me ajudou dessa maneira e me abençoou desta maneira. Assim eu não vou me entregar ao pecado, eu não vou me entregar a desonrar o Senhor. Ela olha para trás, a fé. A fé assim olha para trás e olha para o presente, no sentido de que ela obedece a Deus hoje. Versículo 7 e versículo 8. Pela fé Noé, divinamente avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, presente, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Assim eles obedeceram no presente, não mais tarde. Será que nós nos perguntamos o que eu deveria estar fazendo hoje no reino de Deus? Não daqui a 5 anos, depois que eu terminar a minha carreira, pagar minhas contas, meus filhos crescerem. Hoje, porque Deus me comanda, Deus possui suas exigências. Se Ele possui suas exigências, a minha fé me dirá, eu devo seguir, eu devo saber como viver isso, eu devo obedecer hoje. Assim a fé olha para o agora. E a fé olha para o futuro. Deus sempre proveu para mim no passado. Por que eu vou me entregar ao desespero, que agora que eu estou envelhecendo, eu me encontro numa situação em que eu não tenho isso e aquilo? Deus me proveu quando era um bebê, sabendo que Ele me amou antes da fundação do mundo, quando eu não podia colocar comida na minha boca, nem andar em pé, eu tinha que ser segurado, trabalhado, vestido, tudo. Ele me proveu ao longo da infância. Ele me proveu naquele momento, porque agora que eu tenho mais maturidade, capacidades, etc., e conheço a palavra de Deus, eu vou me comportar desta maneira. Senhor, pequena fé, Senhora, pequena fé. Ele me salvou
como um pequenino, uma fé sincera, humilde, coloquei nele, porque agora eu me afasto dele. A fé vê através destas coisas e a fé age, ela olha para o futuro. Ele cuidará do futuro, ele cuidará de mim, não é? Um comentarista puritano disse: Abraão saiu sem saber para onde ia, mas sabia com quem ele ia. Porém Deus o disse: vá. Foi baseado no que Deus disse. Então a fé olha para o passado, a fé olha para o futuro e a fé olha para o presente. Por fim, como nós aumentamos então a fé? Nós aumentamos pelo estudo e conhecimento da palavra de Deus primeiramente, porque a fé está baseada na palavra, no registro da vontade de Deus, no comando de Deus, nos exemplos do Salvador, sobre o futuro, sobre o presente, sobre a vida eterna. Como nós teremos esta fé fortalecida, se não pela palavra de Deus? Queridos amigos, entesoure a palavra de Deus, é por ela que a nossa fé é fortalecida. Você encontra as promessas, você encontra as doutrinas, os deveres, os exemplos, você vê o Senhor Jesus Cristo aqui em sua plenitude. Dê tempo para estudar e meditar na palavra de Deus. Não é apenas uma questão de adquirir conhecimento. A tua fé é alimentada por este conhecimento. A tua fé é substanciada, fortalecida por este conhecimento. As nossas dificuldades na vida cristã estão relacionadas a isso, uma fé pequena. Dê tempo para isso. Você precisa disso. A minha fé, a sua fé, não irá aumentar pelos censos. Oh, eu vou nesta igreja porque a música lá, ela me toca. Eu já entro na porta, eu sinto que o Espírito está ali. Eu sinto que Deus, eu sinto, sentido que eu estou ouvindo. Aí você sai dali fraco, sem poder para lutar contra o teu pecado na segunda-feira. Por quê? Porque não tem música de fundo, ficou lá atrás. Mas você carrega a palavra com você, é diferente. Ela te edifica. Pelos sentidos você não crescerá. A fé é diminuída quando eu coloco de lado a meditação na palavra de Deus e eu deixo então de ser guiado pela verdade da palavra de Deus. E assim eu vou atrás de sensacionalismo, sentir, arrepiar o corpo, passar uma onda de frio em mim. Deus está aqui, eu sinto. Sensação, música, coisas que só alimentam o sentido. Pode ser música muito boa, não estou falando de coisa ruim aqui não. Pode ser coisa muito boa, bem preparada, bem escrita, bem produzida, mas isso não alimenta a alma. Alimentar-se de emoções, de sensações, é como você se alimentar todo dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, chá da noite, de refrigerante, pipoca e algodão doce. Tente fazer isso, faça isso por uma semana. Ah, pipoca, pula, refrigerante, borbulho gostoso, sensação. Você vai definhar. Nenhum crente irá crescer, se fortalecer ouvindo uma música evangélica. Ainda mais de nossos dias que não possuem nada da palavra de Deus, senão frases que são repetidas, esvaziando, emoção, sentir. Tem que se alimentar disso na vida cristã. Isso não é fé, isso é antifé. Isso é o contrário da fé. É igual tomar o refrigerante, não é? Os médicos dizem que para cada litro de refrigerante que você toma, você precisa de 10 litros de água para suprir. Eu estou com sede, vou tomar refrigerante. Assim, é se entregar às emoções sem a verdade. Uma adoração que não é espírito, a mente, o palácio da alma, e não é baseado na verdade. Música, por mais bela que seja, meu querido irmão, é a palavra que nos alimenta. Tem um livro cristão bom, claro, a Bíblia sempre em primeiro lugar, é daqui que vem a fonte do fervor e da verdade. Mas leia sobre o povo de Deus, a história da igreja, crentes em Jesus, as experiências pelas quais eles passaram, isso vai fortalecer a tua fé. Nossa livraria foi criada para isso. Alimente a tua alma, fortaleça a tua fé, isso é algo que você faz, você fortalece a tua fé. A fé também, ela opera santificação, e ela opera da seguinte maneira: eu ouço o comando da palavra de Deus, eu aprendo algo que eu não sabia, a minha consciência é movida, ativada pelo Espírito Santo diante de uma situação, o que eu estou a ponto de fazer, falar, escolher. Então, eu lembro da palavra de Deus, e eu me esforço para não seguir essa tentação. Eu digo, eu tenho algo para fazer aqui, eu devo cessar com essa postura, eu já reclamei demais, é o suficiente.
Eu me entristeci por alguma razão legítima, eu estou triste, mas eu estou permitindo que essa tristeza permaneça e permaneça e aumente e aumente. Isso vai virar pecado, eu preciso tomar as rédeas dessas coisas e lembrar que o meu Redentor vive e essas coisas são parte desta jornada e o Senhor é comigo. A fé, ela santifica. Eu devo frear esse meu temperamento, já passou, já virou o sol e essa ira virou pecado. Eu devo me afastar deste caminho, eu já dei corda demais para isso. A fé diz, ela para e ela volta, e ela serve ao Senhor. E se ele for para trás, a minha alma não tem prazer nele, porque não tem fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é e é galardoador daqueles que o buscam. Queridos irmãos, você percebe quanto nós temos para fazer? A fé é exercitada. Uma decisão é tomada à luz da verdade. Isto é fé verdadeira. Ela opera a santificação. Bem, eu vou fazer uma escolha errada, que vai mais evidenciar o ego e o pecado, e eu me lembro da palavra de Deus, e a fé resiste isso, e sai dali, muda de direção, eu busco algo mais humilde, o que quer que seja, e assim eu não só cultuo a Deus como um culto racional, inteligente, uma escolha por agradá-lo, mas a fé é quem faz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega ao Senhor, achegar-se a Deus, nós nos achegamos pela adoração, pela oração, pela leitura da palavra de Deus. É necessário que ele creia, o que ele diz é verdadeiro, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quão maravilhosa é a fé dos eleitos de Deus. Isso não pode ser produzido no mundo pela religião. Eu me encontro numa situação difícil, eu vou orar ao Senhor, eu não vou ficar sem ajuda, Ele vai me dar ajuda. Talvez Ele vai me libertar de algum pecado por meio desta atitude. Talvez uma inclinação errada para este mundo. Algo que fere a minha consciência e me enfraquece. Eu vou clamar a Deus. Eu não estou sozinho nesta luta. Eu devo clamar. Querido amigo, você não está sozinho nesta luta pela santificação. Porque conforme você ora, Deus responde e Ele age. E Ele te dá graça na hora que você necessita. E Ele te ajudará com a força que você precisa. Mas eu preciso obedecer. Eu preciso agir com fé e me levantar desta condição e tomar decisões baseadas na palavra de Deus. A fé se lembra também de disciplinas passadas. E você diz a si mesmo, meu Pai é real, meu Deus é presente. Ele vai me disciplinar se eu agir dessa maneira. Eu conheço o meu Pai Celeste. Ele vai me disciplinar se eu agir dessa maneira. Eu o conheço, Ele me ama. A fé lembra-se de disciplinas passadas. E a fé serve a Cristo. Querido amigo, você está servindo ao Senhor Jesus Cristo, agora, neste momento, fazendo algo para o Senhor. Espero que você faça isso pela fé. E você diga ao Senhor, Senhor, me auxilie hoje a servir o Senhor. E você não somente diz isso, mas você se levanta para fazer isso. E Deus te auxilia. Ah, Deus tem que mudar muito em mim isso, aquilo, antes que eu possa. Sim, Ele já declarou que você deve mudar. Então você muda para agradar a Deus e Ele te dá graça e mais força. É assim que a fé opera. É assim que a fé age. Senhor, eu dependo de Ti, então irei fazer a obra do Senhor pela fé, em obediência, baseado na palavra da fé, declarada aqui. E o Senhor ama a nossa fé, Ele ama ver a fé nos seus filhos e filhas. Meus irmãos, há tanto a ser dito nesse assunto, porque ele é maravilhoso, mas eu devo concluir aqui. Quando você estiver abatido, olhe pela fé para o Senhor Jesus Cristo, autor e aquele que irá consumar a nossa fé. Nos vai levar até o final, isso quer dizer consumar. Quando você estiver convicto pelo Espírito, na consciência de que teu caminho está errado, não abafe a voz do Espírito, obedeça. Quando você se levantar para o serviço do Mestre, o serviço do Senhor, lembre-se das palavras do Senhor. Eu estarei contigo, saireis em nome do Senhor. E assim nós vamos levar o Evangelho em nome do Senhor. Nós somos fracos, somos pequenos em nós mesmos, mas o Senhor comandou, Ele está conosco. A fé opera assim. A fé é a essência da vida cristã. Mantenha esta fé, avalie esta fé, permita que ela cresça, ela tem que crescer, ela é firme, ela nos leva avante, ela nos leva através deste mundo. Há tanto a ser dito, a fé vence o mundo, não é? Diz o apóstolo João. Eu vejo o mundo e pela fé eu não permito que ele me convença e me leve, eu venço o mundo pela fé.
A fé é tão necessária, tão real. Queridos amigos, ouça estas palavras preciosas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência, a prova das coisas que não se veem. Graças a Deus.